Soberano e excelentíssimo Deus, Pai de misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pai nosso também. Graças te damos, Pai, mais esta noite por estarmos aqui ainda encontrando abertas as portas desse tabernáculo, Pai, para podermos ouvir da Tua palavra e termos companheirismo com o Teu Santo Espírito. Pedindo primeiro perdão por erros e falhas e pecados através do Teu santo nome. Pai amado, perdoa nós. Só o fato de eu estar aqui em cima, Pai, no Santo dos Santos, e não cair morto, é sinal que o Teu sangue carmesim ainda está aqui. Pai amado, pedimos também por esses pedidos que foram lidos, de curas, libertações, Pai, que o Senhor possa atender os pedidos, alcançar misericórdia, Pai, para estas pessoas, derramar bênçãos, curas, libertações, solução de causa, Pai, até mesmo venda de terrenos, negócios, Pai, tudo seja resolvido, Pai, pelo Teu poder. Entregamos essas pessoas em Tuas mãos, sabendo que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pedimos agora também pela abertura da Tua palavra, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, para que possamos receber de bom grado as Tuas Escrituras e sermos como a boa terra que embebe a chuva e produz bom fruto. Pai amado, quando a Tua palavra for pregada, quem ouvir, Pai, que possa alcançar curas, libertações e fé, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E pedimos ainda, Pai, coloca um anjo aqui neste púlpito, outro ali naquela porta, e nos guarda, Senhor, e nos abençoa pela Tua palavra. Nós te pedimos estas coisas no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos sem perda de tempo abrir a Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém? Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Estamos alegres? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Você vai terminar ali o livro de Atos e já vai achar ali as epístolas do apóstolo Paulo. Amém? Vamos ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Amém? 8 de Romanos, versículo 29. Todos encontramos, vamos ler em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Estamos honrados com a presença de cada irmão esta noite, amém? Que estamos aqui. Hoje eu estou substituindo ali o pastor Domício, amém? Trazendo esta mensagem aqui para os irmãos, falando um pouco sobre algumas coisas, irmãos, pertinentes às etapas, né, que cada cristão tem que percorrer até chegar ao reino dos céus, amém? Nós sabemos que o ser humano natural, ele tem um caminho, né? O ser humano natural tem que nascer, crescer, viver a sua vida terrena, ter um trabalho, comer, se alimentar, cuidar dos seus filhos, envelhecer e morrer, não é? Até os animais acontece isso. Os animais nascem, crescem, ficam adultos, ficam no seu vigor ali da vida, depois vão enfraquecendo, envelhecendo e morrem. Tudo acontece no vida natural. E o homem espiritual também tem o seu caminhar, as suas etapas que tem que cumprir, amém? Até conseguir chegar aonde? No reino dos céus. Amém? O reino dos céus está à mão. Jesus Cristo trouxe para nós o reino dos céus. Nós estávamos separados desde o Éden. Amém? Porque o pecado praticou uma separação entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo trouxe de novo a união entre o homem e Deus. Por isso que a Bíblia diz, Deus estava em Jesus, tornando a congregar todas as coisas nele mesmo. Ou seja, não há mais separação. E vou mais além, né, irmãos? Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, se você está em Cristo Jesus, não tem mais separação.
Amém? Então temos algumas etapas, irmãos. Antes de falar das etapas, eu trouxe aqui a mensagem, está no busca, viu, irmãos? Peço perdão, eu não gosto de usar o celular para pregar, mas eu não tenho essa mensagem escrita, mas eu puxei alguns parágrafos da mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, do irmão Brana. Amém? Como o pastor está gravando ali, um pequeno recado às pessoas que estão assistindo, talvez o vídeo depois. Esta é uma mensagem, irmãos, para ao povo do Tabernáculo Monte Sião. Amém? Se você está assistindo e porventura encontrar algo que você não concorde, amém, fique em paz. Amém? Examinai tudo e retém o bem. Amém? Então pegue aquilo que for útil para você e aquilo que você não concorda. Nós não temos aqui o costume de ofender a fé de ninguém. Pelo contrário, nós também não queremos as nossas fé ofendidas. Amém? Queremos apenas contribuir para o reino dos céus. Amém? Então, irmãos, eu marquei aqui algumas coisas que você não pode, por exemplo, adorar a Deus para começar a sua caminhada espiritual até chegar no reino dos céus. Você não pode adorar a Deus no seu corpo. O irmão Brana já fala disso, explica estas coisas. O seu corpo tem os sentidos, não tem? Nós sabemos, eu marquei aqui a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Só que essa carne, ela não pode alcançar o reino dos céus. Você não adora a Deus nesses sentidos. Você vê que Paulo fala, nós não seguimos por visão, mas seguimos por fé. Mas a Bíblia também diz que tudo que vimos, ouvimos e tocamos do verbo da vida, isso trouxemos. Você vê que eles tiveram o dom de tocar em Jesus Cristo, mas não adoraram a Deus ali. Porque Jesus diz assim, é necessário, porque Deus busca agora adoradores em verdade e em espírito. Não no corpo, na carne. O seu corpo e a sua carne, irmãos, ele tem a inclinação dela, que é a inclinação natural. Irmãos, todos nós temos a inclinação da carne, e a carne, ela não é do reino dos céus. Agora, você não é salvo pela carne, e você também não pode se condenar pela carne. Porque há um maior que a carne, que é Jesus Cristo. Amém? Esse salva as pessoas. Se você falha na carne, Jesus está ali para te perdoar. Aí você vai entrando nas etapas. O Espírito tem razão, consciência, a memória, a imaginação e o afeto. Você quer ver uma coisa, irmãos? Para os irmãos entenderem onde nós vamos entrar. Tem muitas pessoas que não podem tentar adorar a Deus em espírito, mas não conseguem. Você quer ver uma coisa? Já deve ter acontecido isso com vários irmãos. As pessoas, às vezes, aceitam a palavra de Deus pelo afeto. Mas, na verdade, eles não aceitam Jesus Cristo. Às vezes, ele aceita a irmã, o irmão, até mesmo o pastor. Como assim, irmão Tarcísio? Ora, muitas vezes, irmãos, eu tenho amizade com algumas pessoas e aquelas pessoas gostam de mim. Conheço o irmão Tarcísio há muitos anos. E aí eu vou parar para conversar com elas e entro na palavra. Amém? E você vai falando para eles da Bíblia, eles vão fazendo perguntas, e você vai falando para eles. E aí chega uma hora que os olhos deles enchem de lágrimas. Eles começam a falar, irmão Tarcísio, mas isso é muito bonito. Eu creio, isso aí é verdade, está escrito desta forma. Que maravilhoso. Isso é verdade, ele se emociona. Mas ele crê pelo afeto que ele tem em mim. A partir do momento em que ele sai dali, irmãos, aquilo não produz nada. Ele não busca uma igreja, ele não busca um batismo, ele continua seguindo a sua vida normal, ele creu pelo afeto em mim. E quando ele sai de perto de mim, o afeto passou. Porque o afeto está no espírito. Você quer ver outras pessoas que são incrédulos por causa do afeto? E as irmãs aqui, os irmãos já devem ter visto muitas pessoas que são assim. A pessoa é criada dentro de um lar cristão, o pai e a mãe são crentes, os irmãos são crentes, só que ele vê ruindade nestas pessoas. Às vezes o pai é mau, a mãe é má, os irmãos são maus, os irmãos da igreja são maus, ele pega mentira, ele pega as coisas erradas. O marido às vezes bate na mulher dentro de casa e no outro dia está na igreja louvando junto com a mulher, toda manchada de pancada, mas esconde na roupa. Então aquela pessoa vai vendo o comportamento daqueles dito cristãos e pelo afeto deles, ele rejeita a palavra de Deus. Porque ele fala, como é que eu vou adorar esse Deus? Como é que eu vou crer nesta igreja? Se meu pai e minha mãe é assim e vivem essa vida. Então é um afeto que neutraliza a fé. Por isso que Deus não pode ser adorado no espírito, irmãos.
Aí você lembra das coisas antigas. Eu lembro que minha avó pregava isso. Eu lembro que meu pai me dizia isso. Quão bom era aquele tempo em que vivia na igreja. Hoje estou no mundo, estou perdido. Você tem memória daquilo, mas a memória não te leva para o reino dos céus. Você pode imaginar, um dia eu voltarei para esta igreja. Um dia eu voltarei a ter companheirismo com meus irmãos. Um dia eu voltarei. Não, pastor, me espere ali no culto. No próximo culto estarei lá. Eu posso me ver naquela cadeira. Imaginação. Chega no domingo, fica em casa. Não consegue, irmãos, adorar a Deus com a imaginação. Não consegue adorar a Deus com a memória. Você não pode adorar a Deus com suas mãos. Suas mãos são pecadoras, irmãos. Quantas coisas imundas nós tocamos? Quantas coisas imundas nossos olhos veem? Quantas coisas imundas nossos lábios falam? A ponto de dizer aqui que uma língua, né, a boca não pode falar, né, irmão Gideone? Não pode deitar água doce e água amarga. Eu estou pregando aqui hoje, amanhã chego lá no meu trabalho e estou lá amaldiçoando as pessoas. Então você não tem como adorar pela boca, muito embora você tenha que louvar a Deus com seus lábios. Porque pelo coração crê e pela boca você fala aquilo que você crê. Mas a boca não está convertida. A boca nunca será convertida. Você tem que converter a alma. Você não converte carne, você não converte espírito, mas a sua alma tem que ser convertida. Porque a alma só tem um sentido, que é fé. Se a alma não tem fé, ela já está morta. Por isso que a Bíblia diz, aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Porque não tem fé. A alma que não tem fé, muito embora ele tenha carne, ele tem espírito e pode tentar fazer as coisas, se a alma não tem fé, já era. E o que você faz da sua fé na sua alma? Como diz o pastor aqui, né? Você tem que exercitar a sua fé. Como que você exercita a fé? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Aí você não pode parar. Você tem que colocar, acrescentar a fé, virtude, temperança, assim, até chegar na estatura de um varão perfeito. Você vê que você não pode parar. Ah, pastor, eu já criei, fui batizado, estou aqui, eu estou bem. Não preciso nem ir na igreja mais, eu estou bem aqui em casa. Eu estou com um catatal de mensagens, amém? Estou bem, pastor. Você não está exercitando sua fé. Na primeira prova, pode ser que você caia. Pode durar anos, irmão, em casa muito bem. Eu conheço irmãos que estão há anos muito bem em casa. Mas e aí, o companheirismo com os irmãos? Se você não suporta o seu irmão aqui, você vai suportar os anjos de Deus? Não vai, né, irmãos? Se você não suporta 1h30 de culto de domingo, como é que você vai suportar uma eternidade adorando? Porque, irmãos, aqui a gente vem e canta meia hora. Lá nós vamos cantar na eternidade. Nós vamos ficar a vida inteira, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí a pessoa já cansou. Por quê? Porque está na carne, não consegue. Agora lá você vai estar na perfeição de Cristo. Por isso você vai conseguir adorar a Deus em excelência. Amém? Então o corpo tem visão, audição, olfato, tato e paladar. O espírito tem razão, consciência, memória, imaginação e afeto. E a fé tem alma ou não tem alma? Agora, irmãos, vamos voltar aqui no tempo. Você está lá no mundo. Seu pai e sua mãe geraram você, deixaram você no mundo. E você é apresentado às coisas do mundo, ao pecado, aos deleites da carne. E você vai continuando caminhando a sua vida. Mas aí um momento alguém vem, uma mensagem de rádio, um pregador, um evangelista, um irmão, às vezes até uma mãe, um pai, e te apresenta Jesus Cristo. Irmãos, você tem que ter uma revelação de que você é pecador e que precisa dele para ele perdoar os seus pecados. Isso chama justificação. Os irmãos já devem estar até enjoados de ouvir isso. Mas hoje nós vamos um pouquinho além disso. Amém? A justificação, irmãos, você tem que ter algo a mais também na justificação. Geralmente a gente fala assim, justificação é você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas não é só, pastor, gostei, hein? Eu aceitei Jesus, tchau. Uma figura vos salva, a saber, o batismo, não de despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Cristo. Amém? Então você tem que indagar na sua consciência, que é do Espírito, está vendo? Se é que você está salvo mesmo na sua alma. Então, pela indagação da consciência, você começa a se justificar. Você fala, olha, preciso de Jesus Cristo, preciso do batismo, porque senão eu perco tudo.
Isso é você realmente aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Não é da boca para fora. Você vai até o pastor vai levar você no rio, com os irmãos, porque tem que ter 3 testemunhas. Os homens da carne têm que testemunhar, os anjos dos céus são testemunha, e até os demônios testemunhando um pouco mais de longe. Então o pastor vai fazer uma oração, vai apresentar você a Deus, vai deitar você na água, invocar o nome de Jesus Cristo na sua cabeça, e ali, bum, você tem os seus pecados para trás apagados. Você foi justificado diante de Deus. Amém? Você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Desculpa os irmãos que estão ouvindo, mas título não limpa o pecado. Limpar o pecado está no nome do Senhor Jesus Cristo. O que faremos nós, irmãos? Perguntaram aqueles homens. Está em Atos 2. Sedes batizado na Trindade, nos títulos? Não. Sedes batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do perdão dos pecados. Amém. E mais além, recebereis o dom do Espírito Santo. Mas e aí, irmão? Justificou, não é? Estou justificado diante de Deus. Amém, estou muito bem. Só que não para por aí, irmãos. Você tem que seguir para a segunda etapa. Porque você tem a indagação da consciência para com Cristo. Sua carne não foi despojada da imundície. Mas como assim? E agora? O que tem que fazer então? Então você tem que continuar a sua caminhada. Começar a ter um contato maior com Deus. Você vem nos cultos, ouve a palavra, aí a palavra que vai te lavar, porque é a palavra que vai lavando a pessoa da imundície, dos pecados, das coisas erradas, é a palavra que vai te corrigindo, é a palavra que vai te posicionando. Às vezes a gente faz alguma coisa, o pastor não está nem sabendo, sobe aqui e prega, aquilo dói no seu lombo, mas é porque é a palavra, não é o pastor, é a palavra te apontando o erro, te corrigindo. Muitas pessoas ouvem aquele sermão, sabe que é para ela no seu interior, sai daqui e esquece. Por isso que Paulo fala que o homem natural olha no espelho, sai e esquece. O espelho é a palavra, irmão. Só que outros não, outros irão olhar para a palavra, irão aceitar a correção da palavra, para seguir na santificação. Irmão, desculpa, você nunca vai ser santo 100% na carne. As irmãs vão continuar perturbadas quando o pastor falar sobre cabelo, sobre esmalte, sobre saia comprida, porque a carne rejeita isso, e as irmãs vão falar, isso me incomoda, o pastor tem que repetir isso, tem que repetir isso. Por quê, irmãos? Desculpa, o pastor não santifica ninguém. É a palavra que tem que santificar, não é o pastor, não é o irmão Tarcísio. A gente não santifica ninguém, irmãos. Nem eu mesmo me santifico, irmãos. Ou a palavra santifica ou nada. E aí, desculpa o que eu vou falar. Primeiro eu vou pegar as irmãs, depois a gente pega os irmãos. Aí a irmã faz assim, eu estou de calça lá no mundo, escondida, mas ela vem de saia no culto. Estou falando geral, tá, irmãos? Até a denominação está nisso. Porque a denominação também aceitou Jesus Cristo como Salvador. Também está na justificação. Aí sabe por que ela veste a saia aqui? Porque ela não quer ver os irmãos vejam. Ah, os irmãos vão ver eu de calça ali. Não, eu vou de saia. As irmãs limpam o beiço, tiram os esmaltes, vêm para a igreja, porque é afeto ao pastor. O pastor não pode me ver assim. Aqui fora eu posso andar como eu quero, mas ali na igreja não, o pastor está lá. Eu amo tanto o meu pastor. Os irmãos que eu amo me verão desta forma. Então, pelo afeto, você se santifica. Mas é uma santificação que não serve, irmãos. Está no afeto, e o afeto está no espírito. É a mesma coisa os irmãos, os homens. Joga uma sinuquinha escondido, fuma um cigarrinho escondido em casa, toma os seus goles de bebida antes do almoço. Eu não bebo em bares, porque os irmãos podem me ver, o pastor pode me ver, mas eu bebo em casa escondido. Aí ele se esconde na mensagem do profeta. Não, eu fumo meu cigarrinho, mas quando o pastor chega eu apago na mão, igual aquele homem fez com o profeta. Pelo afeto ao pastor, ele não fuma na frente do pastor, mas fuma na frente de Jesus Cristo. Isso serve para mim também, viu, irmãos? Tem coisas que eu não pratico na frente dos irmãos, nem da minha esposa, mas de vez em quando está fazendo aí no mundo. Mas pelo afeto à minha esposa, ela não pode saber. Pelo afeto ao pastor, ele não pode saber. Pelo afeto aos irmãos, os irmãos não podem ver. Estou tendo santificação no afeto. Não serve, irmãos. Desculpa. Por isso que eu disse que hoje nós vamos entrar mais além.
Você tem que ter uma santificação verdadeira na sua alma. Porque, irmão, você pode pecar na carne. Desculpe os pregadores que vão ouvir essa mensagem. Você pode pecar na carne, porque sua carne não serve para nada. Você pode pecar no espírito. Seu espírito não serve para nada. O espírito é inclinação. Mas você não peca na sua alma. Porque a alma que peca, essa morre. E vocês ainda estão vivos diante de Deus. A sua alma está viva diante de Deus. É isso que importa. Por isso que você não olha mais para as suas falhas. Ah, eu falhei, não vou tomar a ceia, não vou mais no culto, vou desligar o telefone quando o pastor ligar, porque eu errei. Irmãos, você já está se imaginando fora do reino do céu. Só que Deus não aceita a sua imaginação. Ele quer a sua fé. E aí, irmão, você vê, a gente sempre prega assim. Está aí o pastor, qualquer coisa depois ele corrige no próximo culto. A gente fala, irmãos, tem etapa, justificação, santificação, novo nascimento. Justificação, santificação, novo nascimento. É fácil de entender, né, irmãos? Novo nascimento. E abriu-lhe o entendimento para crer nas Escrituras. É uma limpeza, vamos dizer assim, da sua mente, da sua razão, da sua consciência. Ele consegue colocar no seu entendimento a palavra de Deus. Aí você é nascido de novo. Por quê? Porque aí você tem o conhecimento da palavra. Você sabe que a sua ceia é correta, você sabe que o seu batismo é correto, você sabe o seu posicionamento na palavra, você aceita o profeta, você vê porque você tem um entendimento aberto para crer nas Escrituras. Você rejeita 3 deuses e fica com um único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, pelo entendimento aberto. Você está nascido de novo. Só que aí, irmãos, tem um problema. Às vezes essas 3 etapas não estão em ordem. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem pessoas que são santas, que são santificadas. Pessoas que não cometem falhas, que não erram, que não bebem, que não fumam, que não prevaricam, que não mentem, que não roubam. Mas nunca pisaram numa igreja. Nunca creram em Jesus Cristo. São ateus, vivem como querem. Só que ele vive uma vida santa. Porque a consciência dele aponta as coisas erradas e ele não faz. Então ele está santificado, mas não está justificado diante de Deus. E aí? Não tem um novo nascimento, não entendeu que precisa de Jesus Cristo. Aí nós vamos mais além. Tem irmãos que têm o novo nascimento. Irmão, eu creio no profeta, eu entendi o profeta, creio em Jesus Cristo, ele pega e explica certinho para todo mundo. Ele entende a ceia correta, ele vem, toma a ceia correta. Ele está posicionado certinho. Ele teve o entendimento aberto, mas não se santifica. Saiu daquela porta para fora, vira um diabo, desculpa eu falar. Volta a ser um demônio lá fora. Aí quando entra aqui dentro, o entendimento é aberto. Compreendo as Escrituras, mas continua imundo na carne. E aí, irmãos, o que nós vamos fazer? Quantos irmãos receberam o profeta, voltaram para trás? Depois volta para a igreja. Depois vai para trás. Depois volta para a igreja. Depois volta para trás. Irmãos, a Bíblia diz assim, tá? Da pombinha na arca, vocês lembram? O corvo foi e já ficou na carniça. A Bíblia diz assim, irmãos, é bíblico, que a pombinha foi e não achou nada para os seus pés, amém? E ela voltou. Aí ela foi e ela voltou. Mas a Bíblia diz que teve uma hora que ela não voltou mais. Você pode ler lá. Assim são muitos crentes bons. Fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, uma hora não volta mais. Por isso você tem que se policiar. E não é pelo afeto. Eu vou porque senão o pastor vai começar a me ligar. Eu vou porque os irmãos vão começar a me ligar. Não, você vem porque você tem que estar preocupado com a sua alma. E se você não consegue isso, peça para Deus isso. Senão você está perdido, irmão. Não tem jeito, então tem novo nascimento, mas não tem santificação. Tem santificação, mas não tem novo nascimento. Tem gente que é santificado e nunca aceitou Jesus. Eu conheço ímpios que são muito mais santos que muitos crentes. Mas você vai falar de Jesus para eles? Não, eu não quero saber disso aí não. Meu pai e minha mãe eram de igreja. E são ruins, eu não quero saber disso. Afeto. É incredulidade por afeto, como você tem fé por afeto. Eu creio porque eu amo o meu pastor. Não adianta nada, irmãos, desculpe. Você tem que amar a Jesus Cristo.
Quantos pastores falharam nessa terra? Muitos. Mas Jesus Cristo nunca falhou. Por isso você tem que crer nele. Amém? Batismo do Espírito Santo é outra etapa. Pessoas que têm o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, irmãos, são experiências com Deus. Deus te dá um poder diferente. Amém? Você começa a fazer coisas que você antes não fazia. Quais? Você tem poder sobre as enfermidades. Você pode curar enfermos, você pode expulsar demônios, você vai ter sonhos, profecias, coisas que antes você não tinha, porque o seu contato com Deus está melhor. Ele te batizou com um Espírito agora. Só que também é complicado, irmão, porque também não está na ordem. Você quer ver? Eu conheço irmãos denominacionais que dão de 10-0 em nós em virtude. Irmãos, desculpa, eu oro em casa, e às vezes não passo uma dor de cabeça, uma enxaqueca que eu tenho. Eu chegava na escola, pedia para uma irmã denominacional, porque eu confiava nela, falava, irmã, ora aqui para mim. Ela colocava a mão na minha cabeça, orava, em 30 segundos a dor saía, irmãos. Tem batismo do Espírito, mas não consegue se libertar da Trindade. Por quê? Porque tem o batismo do Espírito, mas não teve o entendimento aberto, ainda não nasceu de novo. E aí o que você vai fazer? Você não vai rejeitar Deus, né, irmãos? Deus faz do jeito que Ele quer. A gente que quer colocar na ordem, né? Não, tem que ser assim certinho. E Deus tem a ordem dEle. E quem está de pé, cuide para que não caia. Suporta os fracos. Vai ajudando um ao outro. Mas não, a gente se condena todo mundo. Ninguém tem o dom de condenar ninguém, irmãos. Nós é que temos que salvar. Nós somos a noiva de Cristo. Vocês lembram daquela mulher que o rei teve que rejeitar a sua esposa e colocar ela no lugar? Está na Bíblia. O que aquela mulher fez? Ela intercedeu diante do rei para salvar o seu povo. E nós, como noiva, temos que interceder diante do nosso noivo para salvar nosso povo, não para condenar, irmãos. Desculpa, a pessoa que é nascida de novo, condenando os outros, desculpa, não teve novo nascimento ainda. Você tem que ser um perdoador. Você tem que ser um salvador. Porque se você tem Cristo em você, e Cristo ainda é o Cordeiro, você é Cordeiro também. Aleluia! É isso, irmão. Ah, mas irmão, quando é que eu vou condenar? Se você já está pensando em condenar, você ainda nem foi Cordeiro. Você vai condenar lá na frente, quando você for revestido de juiz com Jesus no trono. Aí é outra história. Mas por enquanto ele é Cordeiro ainda. Você não pode atropelar os ministérios. Você tem que seguir a caminhada correta. E aí, irmão, você vê. Justificação, santificação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Que bom, né? 4 etapas maravilhosas. E aí você falha. Você fica. Porque aí, né, irmão Gideone? Adoção de filho. Irmãos, a adoção de filho é o mais complicado. Tem gente que é justificado, santificado, nascido de novo, batizado no Espírito Santo, e vai chegar no céu e diante de Jesus Cristo e dirá, em teu nome expulsei demônios, em teu nome construí grandes templos, em teu nome converti almas, curei enfermos, em teu nome glorifiquei a Deus em toda a terra, fiz uma obra tremenda. E Jesus Cristo dirá diante de todos, não te conheço. Apartai-vos de mim, praticante de iniquidade. Eu te dei os 4 dons, as 4 etapas, para a minha obra e não para a sua. E você eu não te conheço porque eu nunca coloquei a semente. Só coloquei os dons. Só coloquei o poder, a virtude, a fé, para você ir até um certo ponto. E ganhar os que eram meus. Porque, irmãos, mas Deus faz isso? Faz. Deus faz isso. Porque Deus é dono de tudo, irmão, do justo e do ímpio. Deus é dono até de Satanás. Lutero chama o diabo de Deus. Porque até o diabo é propriedade de Deus. Então Deus faz como Ele quer. Mas Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, mas eu não lhe conheço. Porque, irmãos, não adianta, nós não somos bom. Bom é Jesus Cristo, entenda isso. E aí vamos, né, irmãos? Eu estou sem o relógio aqui, pastor, mas eu vou acompanhar no celular. Meu relógio acabou a bateria, partiu para a eternidade. Irmãos, como eu falei, crer
ou não crer nos afetos, não adianta. Crer ou não crer na carne, não adianta. Na memória, não adianta. Na imaginação, não adianta. Você tem que crer na alma. É a alma que tem que ter fé, amém? Senão, não adianta, irmãos. Você não precisa nem ficar nos cultos, desculpa. Você não pode fabricar. Você tem que ser sincero de coração. Você tem que estar aqui não por causa que o pastor vai te ligar, ou porque a irmã vai perguntar por que você não está vindo. Você tem que vir para adorar a Deus. O irmão Brana fala que você é criador de atmosfera, você tem expectativa. Ah, eu vou no culto, mas aquela irmã que canta desafinado vai cantar de novo. O irmãozinho que toca lá desafina, vai tocar de novo. O pastor vai colocar aquele irmão escandaloso para pregar no lugar do pastor. Eu fui domingo para ver o pastor. Isso é afeto. Não serve para nada. Mas o irmão Brana fala que se você vai no culto em busca de uma cura, Deus tem cura. Se você vai em busca da sua salvação, Deus te salva. Você busca e encontra o que você busca. Por isso que a Bíblia diz, aquele que bate a porta vai abrir. Você está abrindo a porta do quê? Das críticas? Vai abrir porta de crítica. O diabo está aqui pronto para te mostrar todos os defeitos dos irmãos, do pastor, da mensagem, da Bíblia. Porque o homem que conhece defeito é Satanás. A Bíblia chama ele de um acusador. Está diante do Pai acusando o dia inteiro. Olha o que o Gideone fez, senhor. Olha lá o Gideone, senhor. Olha o que a irmã Deocília fez. Olha o irmão Nelson lá. Olha o pastor Domício lá. Aí Deus olha e não vê nada do que ele está falando. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo está na frente. Aleluia! E o diabo, mas como o senhor não está vendo? O senhor não está vendo o que ele está fazendo? Eu não vejo nada. Estão debaixo do sangue. Aleluia! E aí, irmão, vem um irmão com lenço para tirar o sangue, para ver a falha do outro. Pare com isso, irmão. Deixa o sangue lá. O irmão Brano no restaurante viu uma mulher conversando com uns homens, uma mulher de idade, com as roupas tudo curta. E ele, na mente dele, condenou aquela mulher, o profeta. Falou, olha essa condição dessa mulher. Como pode esta mulher nessa condição? Isso é inferno. E naquele momento o Espírito Santo, que era o próprio Deus, junto com o irmão Brana, que as pessoas não conseguem crer, mas ele manifestou o Filho do homem na terra. O Espírito toma ele e leva até fora da terra, e ele vê o planeta Terra coberto de sangue, a ponto de levantar aí naquela mesa, no meio daqueles homens, e pedir perdão para aquela mulher. E a mulher falou, perdoar o quê? O que está acontecendo? Eu nem lhe conheço. E ele disse, eu sou pregador, eu peço perdão à senhora porque eu acabei de condená-la, mas eu não tenho esse direito. Jesus Cristo te salvou. Jesus Cristo te salva, filho. E aquela mulher começou a chorar e era uma batista desviada, irmãos. E aí depois ele não fala, mas com certeza aquela mulher se salvou, se converteu. Deus vem para perdoar, condenação é só lá na frente. Eu não estou condenando ninguém mais, irmão. Sabe por quê? Eu não tenho esse poder de condenar ninguém, irmãos. Você vê, Jesus mesmo falou, o que vocês cuidam que vai julgar o mundo? Eu não julgo o mundo, Jesus falou. Eu não julgo o mundo. A minha palavra que vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Por isso que quando eu subo aqui, irmãos, por mais que eu tenha afeto com os irmãos, por mais que eu tenha afeto com o pastor pode concordar ou não, eu fico com o meu entendimento da palavra. Se a palavra diz assim, e até o irmão Brana diz ao contrário, desculpa, irmão Brana, você fica com a palavra. Porque o irmão Brana deu autoridade para isso. Ele mesmo disse, aonde eu errei, fique com a palavra. Porque o homem erra, irmãos, eu erro. Cada um de nós erra, mas a palavra não erra. Porque, irmãos, desculpa, nós temos um afeto falso. Deus tem um afeto verdadeiro. Nós temos uma memória fraca. Deus tem a memória verdadeira. Por isso que Ele sabe o fim antes do início. Deus tem uma imaginação perfeita, muito melhor que a nossa. Deus imaginou o projeto da redenção antes de fazer. E Deus sempre tem a razão e consciência do que é bom para nós. Você vê, Deus também tem Espírito, Espírito Santo. E Deus tem carne, irmãos. Jesus é a carne de Deus. Jesus enxergava, Jesus falava, ouvia, comia, tocava nas pessoas.
Só que ele tinha uma carne santa, um Espírito Santo e a alma santa do Deus Jeová nele. Porque Deus era o perfeito. E nós estamos buscando a estatura do varão perfeito. Por isso essas caminhadas. Aí as pessoas falam, mas como então, irmão? Como é que está essa bagunça? Um é santificado, outro não é, outro é justificado, outro não é. Como é que nós vamos saber? Irmão, Deus sabe mais. Você tem que olhar e ver, identificar onde você está. Eu não sei onde os irmãos estão. Eu sou apenas obreiro, irmãos. Um ajudador da obra do Tabernáculo Monte Sião, cujo pastor é o pastor Domício. Eu não sou profeta, eu não sei como os irmãos estão, mas Deus sabe como os irmãos estão. E Deus mostra para o irmão como o irmão está. Porque, irmão, desculpa, Deus não pode deixar os seus filhos cegos, sem saber o que está acontecendo. Tudo é descoberto pela luz. Aonde você põe luz, pum, a treva vai embora. Então, você sabe como você está. Eu não sei. Pergunta e resposta sobre o Gênesis, para nós adiantar. Você diz, o irmão Brana dizendo, você diz, irmão Brana, meu nome está escrito lá, eu vou para o céu. Espere um minuto. Judas Iscariote foi santificado. Olha o que o irmão Brana diz, irmãos. Judas Iscariote foi santificado, irmão. Acorde, belisque-se, para que assim você possa captar isso. Você vê? Judas Iscariote, seu espírito é o anticristo hoje. Você sabe disso. Jesus era o Filho de Deus. Veio de Deus, retornou para Deus. Judas era o filho da perdição. Veio do inferno e retornou para o inferno. Jesus levou o pecador arrependido consigo. Judas levou os que não se arrependeram com ele. Então ele diz, agora observe, Judas foi justificado pela fé e creu no Senhor Jesus Cristo e foi batizado. Irmão, se você ler João capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus batizava. Quando você chega em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus já não batizava mais, eram os discípulos que batizavam. Então, muito provavelmente, Jesus primeiro batizou eles, irmãos. Ou então João Batista tinha batizado aqueles irmãos. E a Bíblia diz que Jesus batizava, depois Jesus mesmo já não batizava mais. Então Judas aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus chamou os 12 e ele veio. Ele não rejeitou o chamado, não, irmãos. Por isso que nós lemos aqui, aos que predestinou, a este também chamou. Ele era predestinado para ser chamado. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Tem uma peneira nesse meio. Tem gente que não vai receber chamado, irmão, você me desculpa. Os filhos da perdição, os filhos da serpente, a raça de víbora, os filhos de Caim, não recebem chamado a não ser de baixo, porque as teofanias estão lá embaixo. Agora, os filhos de Deus têm que receber uma chamada do alto. Mas aí a gente tem que ver como que é os critérios de Deus, né, irmãos? Observe, Judas foi justificado pela fé. Creu no Senhor Jesus Cristo e foi batizado. A Bíblia diz, Jesus batizou o seu discípulo. João capítulo 3. Capítulo 4 já não era mais, os discípulos é que batizavam. Então ele segue, irmãos. São João 17, 17. Antes que ele pudesse enviá-los, ele disse, santifica os pais através da verdade. A tua palavra é a verdade. E ele era a palavra, até mesmo antes que a expiação dos pecados fosse feita. Em outras palavras, ele era uma prévia do Pai, do sangue derramado eu santifico a esses. Então Jesus, irmãos, antes de desviar aquele povo para pregar, para expulsar demônios, para curar enfermos, ele santificou eles primeiro pela palavra. E Judas estava no meio. Então Judas foi justificado, Judas foi santificado. E aí você continua lendo a Bíblia. Ele expulsou demônios, curou enfermos, ele estava no meio daquele povo. E eles voltaram glorificando a Deus. Senhor, em teu nome expulsamos demônio, os diabos se sujeitaram a nós. Que coisa maravilhosa! E aí olha uma coisa que Jesus fala. Não vos alegreis porque os espíritos são sujeitos a vós, mas porque os vossos anjos contemplam a face de Deus. Mas e Judas, irmão? Como é que é? Seus nomes estão escritos no livro da vida, Jesus disse.
Mas Judas, irmão, e aí? Como é que fica então? Ele estava no meio. Antes que ele pudesse enviá-los, ele disse: santifica-os, Pai, através da verdade. Tua palavra é a verdade. E ele era a palavra antes mesmo da expiação ser feita. Ele lhes deu poder contra o espírito imundo. É o parágrafo 278 da mensagem, perguntas e respostas sobre o Gênesis. É o profeta falando, portanto é o Espírito Santo de Deus falando. Não é nós, do tabernáculo Monte Sião. Essa doutrina não é nossa, essa doutrina vem do alto. Ele, Jesus, lhes deu poder contra espíritos imundos. Eles saíram e expulsaram demônios. Não está certo? E eles curaram os enfermos. Não está certo? E eles voltaram santificados, regozijando, pulando, gritando, louvando a Deus. E disseram: até mesmo os demônios estão sujeitos a nós. Batizados com o Espírito Santo, fazendo grandes coisas. Mas e aí, irmãos? Agora vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Foram embora. Não avançaram, irmãos. Estavam santificados, batizados e voltaram embora. Foram embora. Não continuaram com Jesus Cristo. A Bíblia diz que muitos dos discípulos já não mais andavam com Ele. Muitos que estão aqui, desde que o pastor fundou este ministério e começou a batizar, muitos já não andam mais com o pastor Domício. Muitos já não andam mais com o pastor Degomar. Muitos já não andam mais com o pastor César. Muitos já não andam mais com ninguém. Por quê? Mas eram homens bons, mulheres boas. Mas você tem que cumprir todas as etapas, irmão. Você não pode parar no meio e desistir. E aí, desculpa o que eu vou dizer, irmãos. Tem uma coisa pesada que eu vou dizer. O marido e a mulher estão no tabernáculo. Vou dar um exemplo nosso aqui, para nem atingir o de fora. E eles têm uma discussão e se separam. Quem paga o pato é Deus. Não vou mais na igreja, pastor, porque eu não gosto de ver a cara do meu ex-marido. Eu não vou mais, pastor, porque eu não quero ver mais aquelas mulheres. E Deus, aonde está? Pelo afeto rompido, você rejeita a Deus. E era um homem santo, uma mulher santa. Às vezes orava para o enfermo, curava. Tinha um poder de Deus, tinha uma virtude, tinha conhecimento da palavra. Mas o afeto natural estragou tudo. E aí tem que ficar o pastor, né? Vai na casa da irmã: ô irmã, mas volta, irmã. Não, vou ter que desligar, irmã. Ô irmão, volta, irmão, volta. Aí o irmão arruma outra mulher, a irmã arruma outro marido. Aí lascou tudo, irmãos. Desculpa, gente, Deus não tem papa na língua. Então, separei da minha esposa, o que faço? Fique na sua igreja, continue adorando a Deus, na sua falha mesmo. E a mulher, talvez você não aguente mais ver a cara do seu ex-marido, mas você tem que aguentar ver a face de Jesus Cristo. Por isso que as mulheres estão de um lado e os homens estão do outro, irmãos. E Jesus está em todos nós. Ah, mas eu não suporto ver mais meu ex. Problema dele e seu. Deus não tem problemas. Você vem e continua adorando a Deus. Ah, mas e Deus vai salvar? Eu não sei. Deus é que sabe. Agora, se você com certeza desviar, aí que não vai salvar mesmo. É melhor você estar lá fora com certeza da condenação, ou você estar aqui dentro buscando sua salvação? Porque, irmão, o que desiste perde tudo. E o que busca encontra. É uma lei de Deus. O seu verdadeiro esposo não é o homem que está ali, é Cristo. A sua verdadeira esposa não é a mulher que está aqui, é a palavra, e é Cristo também. Como uma alegoria. Aqui nós temos uma união falsa, desculpa eu falar. Uma união de carne, irmãos. Porque, irmão, e aí vem o amor, né? Até o amor tem um amor verdadeiro e um amor falso, um amor condicional. Por que eu estou com a minha esposa? E as crianças, desculpa, né? As crianças não podem ouvir certas coisas. Eu estou com a minha esposa porque ela me dá algo em troca. Então o meu amor tem algo em troca. Ela está comigo porque eu dou algo em troca para ela. Seja na carne, os irmãos entendem. Seja no afeto, no companheirismo. Agora, Jesus Cristo, Ele já não tinha mais nada conosco. E mesmo assim Ele nos amou. Nós não tínhamos nada para dar para Ele. E Ele nos amou assim mesmo. Esse é o verdadeiro amor. Não havia condição. Ele nos amou primeiro.
Por isso que a seu tempo ele morreu por os injustos e pecadores que éramos nós. E através da sua morte, o injusto e o pecador foi feito rei e sacerdote para o seu reino agora. E as pessoas voltam atrás por causa dos afetos, por causa da carne, porque começa a imaginar coisas, ter memória da vida antiga. Como o irmão Cesário fala do testemunho. Testemunho, irmãos. E aí dá uma licencinha aqui para falar para os irmãos. O testemunho, quando a pessoa vem contar um testemunho de conversão, ele chega falando, no meu tempo do mundo eu farriava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, sorrisão. Mas agora eu me converti, viu, irmão? Agora eu estou com Deus. Que isso, irmão? Isso é um testemunho. Agora o testemunho não. Você fala, eu era um pecador. Eu estava condenado ao inferno. Não havia mais esperança para mim. Mas eu conheci Jesus Cristo. E Ele me salvou. E aí você sorri. Isso é testemunho. É diferente. Então vamos seguir, irmãos, para nós não... E Jesus disse, parágrafo 279, não se regozijem porque os demônios se vos sujeitam, mas regozijem por seus nomes estarem escritos no livro do céu. E Judas estava com eles. E aí, irmãos? Ele era um deles, escolhido, santificado, seu nome escrito no livro da vida. Leia Mateus 10. Veja se não está certo, poder para curar, para fazer as coisas. Está ali em Mateus capítulo 10. E veja se não está certo. Ele chamou cada um deles, Judas e todos eles, lá embaixo. Ele os enviou e deu-lhes poder contra os espíritos imundos. Agora, observe, visto o seu colete à prova de choque, irmão Brandon dizendo. Mas quando Judas veio diretamente através daquela igreja, como tesoureiro da igreja, trabalhando com o pastor Jesus, João capítulo 13, Jesus até mesmo lavou os pés dele. Mas quando chegou ao Pentecoste, ele mostrou suas verdadeiras cores. Ele mostrou o que ele era, com decência suficiente sobre si. Ele se destruiu e se enforcou em uma árvore de sicômoro para cumprir a profecia. Deixa eu aumentar a letra aqui, porque eu não enxergo mais. Ele veio cumprir a profecia. Irmãos, Judas caminhou, fez tudo isso. E aí? Não adianta nada, irmãos. Ele foi justificado, santificado, tinha um entendimento aberto, amém? Tinha dons, mas e na hora da adoção de filho? Ele estava no Pentecoste, irmão, porque o Pentecoste é um tipo de adoção de filho. O Espírito desceu sobre aqueles homens e transformou eles. Agora vai vir de novo a outra chuva, um outro Pentecoste diferente, que vai transformar a nossa carne. É a redenção do nosso corpo. Mas e aí? Haverão aqueles que chegarão diante de Jesus Cristo. Mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. São os Judas desta era. Mas Jesus não conhece. E nós? O que nós vamos fazer então, irmãos? Temos que continuar a caminhada. Temos que continuar seguindo, irmãos. Não podemos desistir. E ele diz aqui, ele segue. Olha o que ele diz. Chegou o Pentecoste. Ele mostrou suas cores. Ele mostrou o que ele era. Com decência suficiente sobre si. Mesmo assim, ele foi e se enforcou em uma árvore para cumprir a profecia. Aquele espírito de Judas surgirá hoje, nesses dias, crerá no Senhor Jesus Cristo. Como Jesus disse, os demônios creem e estremecem. Ele surgirá, ensinará a santificação, simplesmente uma vida santa e pura, tão quanto possa ser. Mas quando isso chegar no batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito, ele pode até negar isso. Ele mostrará suas cores o tempo todo a este Espírito. Os mesmos espíritos, irmãos, que atuaram na época de Sodoma e Gomorra, estão atuando hoje na era. Os mesmos espíritos que atuaram lá nos tempos dos dias de Noé, estão atuando hoje. Os mesmos espíritos do tempo do Coré, estão atuando hoje.
do Balaão estão atuando hoje. Os espíritos de Judas estão atuando hoje também. Mas uma coisa eu digo, irmãos, o mesmo Espírito Santo de Deus, que estava desde o início lá, hoje também está aqui ainda. Por isso nós sabemos agora estas coisas. Porque o Espírito Santo nos mostra através de um profeta. Porque, irmãos, ninguém recebe isso. Ninguém recebe. As pessoas vão dizer, não creio nisso, eu estou bem, a minha igreja é boa. Mas a palavra diz que não é. O seu afeto, a sua imaginação, a sua memória, a sua visão, a sua audição, pode dizer que sua igreja é boa. Mas se a palavra não diz, ela não é. É a palavra que diz se nós somos bons ou não. E a palavra é Deus. E no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, andou entre nós, curou o enfermo, fez o paralítico andar, deu vista aos cegos, só fez o bem. Mas levou a cruz para o Calvário, morreu do lado de ladrões, foi sepultado como iníquo, mas antes do terceiro dia ele ressuscitou. Subiu ao alto e prometeu voltar e voltou no Pentecoste. E hoje está em nós. Tudo isso é Escritura. Agora só falta cumprir a última etapa, irmãos. Nós estamos nesse processo aí, jogado no liquidificador. Nós estamos se justificando, estamos se santificando. Tem irmãos que estão nascendo de novo agora. Tem irmãos que já têm batismo do Espírito Santo, irmãs boas aqui, de oração, que abre o céu. Tem irmã aqui que é igual o Daniel. Quando vai orar, o diabo cobre as nuvens do céu ali, mas o anjo desce para ouvir a irmã. E rompe a atmosfera. Porque a irmã é uma irmã de oração. Ela é batizada com o Espírito. E aí só falta a adoção de filho, que é a redenção da nossa alma e do nosso corpo. E aí, irmãos, desculpa, aí nós vamos subir e ter a ceia das bodas do Cordeiro. E aí tudo isso que ficou para trás, como o pastor pregou aquele outro domingo, quem ficar aqui não terá mais chance. Ah, mas e os denominacional, as pessoas? Virginécia, que não foi despertada, entra na tribulação com potencial salvação. Terá que morrer para ser remido pelo sangue do Cordeiro e não deles. Eles só vão derramar o sangue deles, mas é o sangue do Cordeiro que remi. Leia Apocalipse. Quando João viu, quem é aquela multidão vindo? São aqueles que vieram da grande tribulação e foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue nosso não lava ninguém, sempre é o sangue dele. Mas é que nós não vai precisar derramar, né, irmãos? Agora, eles precisam derramar o deles, para aceitar o de Jesus Cristo. E os ímpios, os outros, aí vocês sabem, né, irmãos? Não preciso estar repetindo aqui, os irmãos já sabem. Não sobrará raiz e ramo. E aí nós volta, reina um milênio, porque nós já somos filho, e o filho fica com o pai, e o filho reina junto com o pai. Por isso que a Bíblia diz que o servo continua servo, mas o filho é filho pela eternidade, e nós somos filhos e filhas de Deus. E toda a criação geme na expectação da manifestação de vocês, filhos de Deus. Porque, irmãos, vocês têm que manifestar Jesus Cristo agora nessa era. Para subir. Para voltar a sentar o trono, julgar as nações. E aí, irmãos, desculpa, é como se fizesse assim, Deus fizesse assim, ó. Acabou. E depois? Não sei. Mas, irmão, como você não sabe? Não sei. Eternidade, você não sabe como é. Paulo diz, aquele que nunca veio na mente do homem, que nunca desceu no coração do homem, é isso que está reservado para nós. Basta saber o que nós temos que fazer. O que vem depois, deixa com Deus, Deus dá conta. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo, grande Deus Jeová, o grande Pai de misericórdia, que esteve em Jesus Cristo, que andou entre nós, perdoou nossos erros, nossas falhas, nossos pecados e trouxe a vida eterna. A este Deus maravilhoso rogamos essa noite, Pai, para que esta palavra possa descer aos nossos corações e produzir o poder, Pai,
produzir a adoção de filhos, Pai, para que possamos alcançar a vitória, porque aquele que vencer será concedido a assentar no trono, como ele venceu e está assentado no trono. Pai amado, abençoa estas mulheres, abençoa estas irmãs, estas filhas de Deus, que têm lutado pelas suas vidas, pelas vidas de suas famílias, Pai. Abençoa estes varões, estes homens, Pai, que têm lutado aqui acerca das coisas do reino dos céus. Abençoa os obreiros, os músicos, abençoa o pastor, Pai. Abençoa cada um de nós, desde o púlpito até a porta, Pai. E não se esqueça, essa noite, Pai, anota aí no seu caderno celestial, que nós estamos aqui, rogando pelo Teu nome. E a Bíblia diz, aquele que rogar por este nome será salvo. E essa noite estamos aqui fazendo menção ao nome do Senhor para buscar a nossa salvação. Pai amado, coloca sobre nós o espírito de adoção de filho. Não esqueça de nós, Pai. Salva estas mulheres, salva estes homens, salve as crianças, Pai, e nos dá a vitória. É o pedido da tua igreja, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, vamos cantar apenas a primeira estrofe e o coro aqui do 225. Amém? E aí eu vou chamar o pastor para ele dar a bênção, amém, irmãos? Para que possamos ir para casa. Até eu preciso de bênção, amém? Cada um de nós precisa. 225, conforme a tua infinita graça. Ré. Aleluia. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Amém. Orem pelos irmãos do Noroeste, orem pelos irmãos de Anastácio, orem pelo povo do pastor Degomar, ora pelo povo do pastor Domício, que é nós mesmos. Ore por você mesmo e creia que o mesmo que começou a boa obra, este terminará. Ah, mas eu estou falho, estou fraco, estou cansado, estou caído, estou perdido. Não, você está em Cristo Jesus. Amém? Vamos receber a bênção. Amém, amados? Feche seus olhos por um momento. Deus abençoe nosso irmão Tarcísio pela palavra, justificação, santificação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Sabe, irmão, irmã, que você deve galgar os degraus. Deus sempre quer que nós lutamos para crescer. Essa é a nossa meta. E antes de encerrar, eu gostaria de perguntar, irmão, irmã, aquele que ainda não se entregou a Cristo, que nem mesmo ainda foi justificado, está correndo risco. É uma noite propícia para você se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Se há alguém nesta noite que aceite Jesus Cristo como seu único Salvador, levante sua mão. Se há alguém que quer o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão. É uma noite propícia para isso. Às vezes nós terminamos o culto, não fazemos um apelo, mas chega o momento de nós fazermos um pequeno apelo. Nós tiramos o sangue das nossas mãos.
Muito bem, amados, eu creio que todos aqui já aceitaram. E aqueles que não aceitou, pode aceitar. Amém? Caminhar na luz da palavra, porque você não sabe como que será o amanhã. Tá certo? Deus abençoe a todos. Então, vamos finalizar, amados. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça em vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo Deus abençoe.